Olá, este é o podcast do Programa de Atenção e Orientação aos Discentes da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse programa está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a PREC. É um programa que vai ao encontro do que a Universidade Presbiteriana Mackenzie preza muito, que é a formação integral dos nossos alunos. Temos como objetivo principal orientar os nossos alunos diante dos seus processos de ensino e aprendizagem, de modo que eles ingressem, permaneçam e se formem com sucesso na sua formação acadêmica. O PROATO tem uma equipe e alguns deles estão aqui. Depois a gente vai dar um intervalo para que o restante da equipe participe. Meu nome é Roseli Caldas, eu sou professora do curso de Psicologia e coordeno o PROATO. Temos também o Leônidas, que está aqui à minha direita, ou minha esquerda, melhor, né? Direita de vocês, que é o nosso psicólogo, a Ivaneide, que é a nossa assistente social. Temos também a Andréia, que é psicopedagoga, estará aqui daqui a pouquinho. Temos nossa auxiliar administrativa, que é a Tamires, e temos o apoio do nosso capelão. O Mackenzie é uma instituição confessional, então os programas, os espaços todos têm apoio dos nossos capelães. Reverendo Gildásio é o capelão que nos apoia. Além disso, em cada uma das unidades universitárias, nós temos um representante do PROATO, um professor que faz a mediação entre a equipe e o que acontece lá com os alunos na unidade, os professores e os alunos. Nosso público-alvo são os alunos com deficiência, os alunos que têm alguma dificuldade no processo de ensino-aprendizagem, aqueles que têm dificuldades, por exemplo, no ingresso, na adaptação à vida universitária, que não é fácil, e também aqueles que têm algumas questões psicossociais que, de alguma maneira, interferem nos seus processos de ensino e aprendizagem. As nossas ações estão voltadas principalmente a esse apoio, tanto com relação, como eu disse, às pessoas com deficiência, então a questão do braille, dos intérpretes de Libras, de termos algum ledor, né? Temos escriba para aqueles que necessitam. Além disso, temos orientação de estudos, muitas vezes precisamos fazer alguma alteração na grade, alguma coisa que o aluno, que favoreça o processo do aluno, uma orientação psicopedagógica. Também uma ação que eu acho que é bem importante é junto aos professores. Então, temos tido reuniões tanto coletivas como individuais com os nossos representantes do PROATO, de modo que os professores possam estar sendo assessorados diante dos alunos com dificuldade. Também gosto de dizer o que o PROATO não realiza, porque é importante saber as limitações do programa. Uma das coisas é a questão financeira, bolsa, ou a questões administrativas. Então, o aluno quer mudar de período, quer trancar alguma disciplina. Isso tem um espaço específico aqui no Mackenzie que faz isso, cancelamento de matrícula e outras questões. E uma coisa importante que também não fazemos é psicoterapia, atendimento psicológico. Este não é o espaço, uma vez que somos uma instituição educacional e não de saúde. Temos algumas parcerias, em especial com o PMI, que é o Programa Mackenzie de Inclusão, que está ligado ao Instituto Presbiteriano Mackenzie, e também a clínica, ao serviço escola do curso de Psicologia, com quem estabelecemos parcerias. Além disso, temos a rede, depois a nossa assistente social pode falar um pouquinho mais sobre isso. É importante lembrar que o PROATO
está disponível para os nossos alunos. E também, nos nossos próximos podcasts, a gente vai falar alguns temas que são de interesse de toda a comunidade. Então, agora eu vou perguntar, e vou começar perguntando para o reverendo Gildásio, o que faz um capelão no Proato? Muito bem, professora Roseli, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês, viu? Cumprimento também o Leônidas, cumprimento a Neide, por fazer parte dessa equipe. Eu me sinto privilegiado, viu? De poder fazer parte do Proato, compor essa equipe, onde nós estamos ali sempre com um grande objetivo. O capelão, para aqueles que não sabem ainda, o capelão ele é um pastor dentro da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É um pastor presbiteriano, até uma vez que a entidade mantenedora do Mackenzie é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, todos os nossos capelães são pastores presbiterianos. E a professora Roseli já ventilou um pouco a respeito disso, a importância do capelão no Proato hoje é dar apoio, é acolher, é de alguma maneira, né, Neide, receber os nossos alunos que estão aí enfrentando, quem sabe, algum momento mais sensível na sua caminhada estudantil. Leônidas tem feito isso muito dentro do Proato. A ideia de que muitos dos nossos alunos chegam aqui de uma maneira ainda muito imatura. É normal, é esperado que assim seja. Primeiro ano, primeiro semestre. Muitos desses alunos, eles vêm de fora, de outros estados, né, professora Roseli, e acabam, de alguma maneira, chegando na universidade de uma maneira imatura, trazendo, carregando algumas dificuldades e alguns problemas, às vezes problemas existenciais, uma crise existencial, uma falta de sentido, às vezes trazendo problemas familiares, crises que eles enfrentam lá, e essas crises os acompanham aqui dentro da universidade. E além de contar toda a carga de trabalhos, de responsabilidades que todos eles têm, principalmente os nossos alunos dos cursos noturnos, que precisam aí conciliar trabalho, conciliar família, não é isso? Conciliar estudos, e assim, a carga é muito grande, e aí isso acaba de alguma maneira afetando os nossos alunos no seu emocional, inclusive na sua psique, no seu físico. E a capelania, ela exerce esse trabalho de receber esse aluno que no momento está mais fragilizado, e a gente ouve, a gente escuta, a gente procura entender o momento pelo qual ele está atravessando, e assim, juntamente com toda a nossa equipe, ouvimos a nossa equipe, dividimos uma coisa ou outra para entender qual é o melhor encaminhamento, qual é a melhor maneira de atender e ajudar esse aluno. Algumas questões são questões que o aluno traz, são questões espirituais também, uma vez que o ser humano ele é formado de corpo, alma e espírito, e há questões espirituais. E aí, então, a importância da capelania de ouvir, de escutar e dar aí conselhos e uma orientação. E o Proato tem essa função de ouvir, de acolher, de receber. E daí a importância do capelão, né, professora Roseli, dentro do Proato. Eu estava aqui pensando, uma coisa importante também, reverendo Gildásio, no pós-pandemia, não é? Muitos alunos perderam familiares, passaram por situações muito difíceis de luto, e a capelania sempre tem nos ajudado nesse caminho. Muito verdade. Obrigada. Bem lembrado pela professora Roseli, muito bem lembrado. E aí, vou perguntar ao nosso psicólogo, Leônidas Valverdes. Sem o S. Isso, Valverde, Leônidas Valverde, que é o nosso psicólogo. O que é que faz um psicólogo na nossa equipe multidisciplinar? Léo? Então, primeiro que a palavra psicólogo já dá uma ideia de atendimento individualizado clínico, e a gente faz um trabalho diferente. A gente pensa que a formação superior ela não se dá descolada da realidade social em que o aluno está inserido.
Então ele chega na universidade, e o reverendo colocou muito bem, com diversas questões relacionadas ao processo de amadurecimento e a transição para o ensino superior, que nós chamamos de questões psicossociais, ou relacionadas a problemas psicossociais que vão para além da sala de aula, mas que de alguma maneira podem ser identificados naquele contexto. Então, o trabalho do psicólogo é observar principalmente essa transição, acompanhar. Na recepção solidária, a gente faz uma participação recepcionando esses alunos que procuram o PROATO, tanto aluno com deficiência, quanto alunos que têm outras questões que podem envolver e prejudicar o processo de ensino-aprendizagem. Adaptação a esse novo ambiente. A universidade, ela exige uma nova postura, um novo papel, né, uma participação muito diferente da escola. Então, no colégio, geralmente, os professores olham os nossos cadernos, né, e dão aquele pontinho. Eu lembro que na minha época, que já não faz tanto tempo, que o professor dava um visto, e o visto era um sinal de que ele estava acompanhando o meu desenvolvimento e o meu envolvimento com as atividades. Na universidade, o aluno chega e o professor coloca um plano de ensino no Moodle, explica em sala de aula, e o aluno tem que ir atrás dos conteúdos, das atividades, dos livros, das referências bibliográficas, e às vezes isso pode trazer um sentimento de impotência, né, de medo, será que eu vou dar conta, será que eu vou conseguir? E a gente participa desse processo. Muitos alunos nos procuram com dificuldades não só relacionadas à orientação de estudos, que a Andréa vai falar depois do intervalo, mas com questões de relacionamento interpessoal. Então, às vezes há dificuldade. Será que eu vou conseguir formar novos amigos aqui? Ou eu estou numa sala que não faz sentido para mim, não conheço ninguém? Esse processo pode trazer algum tipo de impacto e de sofrimento que a gente chama de psicossocial. Então, para que a gente, de alguma maneira, dê conta disso e participe da formação da identidade desse novo estudante, que deixa de ser um adolescente, né, e passa a ser um adulto, como diz a professora Roseli, um período de férias que separa isso, né? Depois das férias, ele é adulto. Exatamente, agora. Você sai do ensino médio e, de repente, você é adulto, se vê ali implicado em uma série de atividades que pode ser difícil. E tem alunos que trabalham ainda, iniciam o trabalho com os estudos, ou já trabalhavam antes. Isso pode trazer uma carga afetiva, emocional, e vai impactar, sim, no desempenho, porque o aluno não está descolado da realidade dele, né? Não é só a sala de aula. Questões profissionais também relacionadas à vocação. Então, tem alunos que procuram a gente com algumas dificuldades em relação ao curso. Ele entra, eu quero fazer um curso de Direito. Ele entra no Direito e fala, poxa, eu acho que isso não tem nada a ver comigo, né? Eu acho que não está fazendo sentido. Então, ele procura a gente, pede orientação. A gente não faz uma orientação vocacional sistemática, mas a gente encaminha, orienta, encaminha para os coordenadores, que muitas vezes vão ser as figuras, primeiro que são as figuras mais próximas, né, do aluno, e vão fazer essa orientação. As relações interpessoais, como eu já falei, e principalmente o convívio com a diferença. A questão da diferença, eu acho que é um ponto muito forte do PROATO, pensando aí na inclusão não só de pessoas com deficiência, mas com outras características, porque a diferença é o que nos caracteriza, né? Não é a normatividade. E muitas vezes conviver com a diferença pode ser um pouco difícil, porque a gente tem uma tendência a ter um receio de se relacionar, não saber como lidar. Então, essa integração e esse processo de inclusão também é feito por nós. E aí, operacionalmente, temos parcerias, a Neide vai falar das parcerias, eu vou falar só dos encaminhamentos. A gente tem a Clínica Escola de Psicologia para alunos com algumas características, algumas dificuldades psicoemocionais, porque como nós não fazemos o atendimento clínico, nós encaminhamos para que esse aluno que não tem recursos, né, não tem uma questão social importante, possa ser acompanhado sistematicamente. Então, existe esse serviço que nós utilizamos. E outras parcerias com o programa Mackenzie de Inclusão, que é feito, o Mackenzie de Inclusão é feito pelo próprio Instituto, né, e está voltado aos funcionários, mas a gente faz algumas parcerias, consegue alguns recursos de acessibilidade, né, intérprete de Libras e outros, audiodescrição e outros mais.
as instituições externas, que a Neide vai falar um pouco, né, que a gente também tem como referência de rede, porque como nós somos esse trabalho mediador, não podemos fazer tudo, então precisamos dessa rede. E a criação de espaços para discussão, problematização dos problemas que são vivenciados na universidade, que muitas vezes são vivenciados na sociedade, estão dentro da universidade, aparecem. Então é um trabalho que só dá para ser feito de forma integrada com uma equipe multidisciplinar e com a participação aí dos colegas todos que vocês estão conhecendo, né? E a minha parceira Neide, assistente social, que me ajuda muito com essa questão da rede também e outros casos de vulnerabilidade social. Não sei se eu falei tudo. Muito bom, é isso mesmo, Léo. Muito obrigada. E agora eu vou pedir que a Ivaneide, que é a nossa assistente social, diga o que é que faz um assistente social num programa na universidade. Olá, é um prazer, né, primeiramente participar, fazer parte dessa equipe. E sou a Ivaneide Guedes. Meu trabalho no PROATO é contribuir para o acolhimento dos alunos, para proteção, prevenção e orientação e intervenção, principalmente de questões que envolvam qualquer tipo de vulnerabilidade social, e entender que as vulnerabilidades sociais, elas trazem sim um grande impacto na vida acadêmica desse aluno. E é importante também aqui dizer que a questão social, ela não é única, ela é um conjunto das expressões que definem, né, as desigualdades em uma sociedade, e temos diversos tipos de vulnerabilidade social. Uma delas é a econômica, a vulnerabilidade, principalmente quando se fala em violência psicológica, que o Léo trabalha bastante, né? E a violência doméstica, ela permeia todas as classes sociais, independe de classe. E compreender essa realidade, esse contexto social dos estudantes, como o Léo pontuou aqui, e como a professora sempre fala, porque esse estudante, ele está ainda em transição, em um processo de transição da adolescência para a fase adulta. E esse tem sido um desafio desse trabalho, e diante dessas questões, o meu trabalho é, de fato, fazer mapeamento de rede, tenho feito também algumas parcerias, algumas mediações com os setores da universidade para a gente apoiar esse aluno, ver quais são as possibilidades, e mais isso também dentro dos limites. E, além disso, eu tenho articulado com alguns equipamentos, né, que o Estado ofertam aí para a nossa sociedade, a rede de assistência social. Tenho também articulado com os equipamentos de saúde do SUS, né, principalmente com alguns hospitais que oferecem aí um trabalho de emergência, porque a gente tem recebido alguns alunos que precisam de umas questões que tem que ser para agora. Por isso a importância dessa articulação, dessa parceria. E formar parceiros é importante, porque esses parceiros, eles também contribuem para o restabelecimento da saúde psíquica desses nossos alunos, principalmente estes que são acompanhados pelo PROATO. E quando a gente fala em educação inclusiva, é importante pensarmos que desde o acesso, como a professora bem falou, até a permanência desse aluno no ensino superior, desse aluno com deficiência e também daqueles que necessita de algum apoio nas questões educacionais, né, e principalmente essas que são específicas. E isso exige não só do Mackenzie, não só da equipe do PROATO, mas de toda a sociedade que pense, né, que pleiteie aí medidas que exclua qualquer tipo de barreira que venha aí restringir, atingir ou até mesmo dificultar que este aluno, de fato, ele tenha como se expressar. Porque esse aluno, ele pode, dentro da universidade, ele pode ser o seu protagonismo de todo esse processo. E, além disso, a gente também tem que pensar que ele é capaz, né? Porque o PROATO, ele atende essa demanda.
Então, assim, pensar em ações que realmente, de fato, promovam essa inclusão, ela é muito linda. A gente tem no Proato sempre refletido, discutido com a equipe, porque a partir do momento que você traz essa educação inclusiva como com justiça, né? Não sei se a palavra com uma justa e condições de igualdade, o aluno, sim, ele consegue percorrer essa trajetória acadêmica com mais tranquilidade, com mais autonomia, porque a gente tem que pensar que a gente não está... Esse aluno, ele quando ele escolhe adentrar uma educação superior, ele não está ali só para terminar o curso, ele sonha em, lá na frente, ser inserido no mercado de trabalho. E o Mackenzie tem esse olhar, a equipe do Proato tem refletido também sobre isso, que isso é importante, porque o aluno ele precisa se sentir amparado, cuidado, que a gente fala assim, e o Proato, ele é uma política de cuidado, né? Então, a gente tem trabalhado para isso e a equipe do Proato está sempre à disposição daqueles que precisem de algum apoio, de alguma orientação. E como assistente social, aqueles que precisarem aí de alguma orientação social, que precise de alguma orientação, que não sabe como buscar, né, alguns equipamentos que possa apoiar e ajudar esse aluno, estou à disposição. Olá, estamos de volta para dar continuidade ao podcast do Proato. E eu tenho aqui ao meu lado a Andréia, que é a nossa psicopedagoga. E o que faz uma psicopedagoga, Andréia? O que faz uma psicopedagoga com os jovens já crescidos, né, Roseli? Sim. Que eu acho que essa é uma diferenciação muito importante, que o Proato tem encontrado um caminho que eu considero que é relevante e importante, né? Cada vez mais, né, a gente tem descoberto quantos jovens, nessa transição do ensino médio para a universidade, vão precisando se reconhecer novamente como estudantes, né? Então, o que faz uma psicopedagoga no Proato é ajudar que esses jovens reconheçam a sua capacidade de ser estudante num outro nível de ensino, que não é mais aquilo que foi, mas as dificuldades que esse novo ambiente normalmente gera. Quando a gente começa uma coisa nova, pela primeira vez, a gente não sabe muito bem como é que a gente se organiza para aquilo, né? Quais são as novas demandas, quais são as exigências, o que daquilo que eu já sabia me serve para que eu efetivamente possa ocupar esse lugar. Então, eu acho que um dos desafios do trabalho nesse momento, primeiro, é que o aluno se reencontre como estudante. Depois de quase 2 anos de pandemia, vamos considerar também que muita coisa aconteceu. E aí, a gente tem que, fundamentalmente, aprender de novo a trabalhar junto, a fazer com. Acho que a gente tem trabalhado muito nessa perspectiva de que os alunos entendam que a gente também não estuda sozinho, que a gente pode estudar. E quem sabe, seja uma das coisas mais bonitas da universidade, né? Que ela universaliza conhecimentos justamente pela nossa disponibilidade, possibilidade de dialogar. Então, a gente tem tentado, no Proato, fazer essa transição de que estudar é uma coisa tão solitária e única, mas que estudar nesse universo pode e deve ser um trabalho coletivo. Formar pequenos grupos de estudantes tem ajudado com que os estudantes aprendam a se ouvir. Ao ouvirem um aos outros, eles vão detectando. Não é que ele está passando pelas mesmas coisas que eu? Olha como ele resolveu, ele sofreu, ele viveu as mesmas angústias do que eu. Então, essa ideia de que a gente também é sempre tão único, de que aquilo só acontece comigo, é nesse espaço que eu acho que eles têm se dado conta
de que isso não acontece só comigo, acontece com os meus parceiros. E aí, como é que nesse trabalho a gente vai discutindo, afinal de contas, como é que a gente se organiza para dar conta dessa nova demanda, né? Eu acho importante esclarecer que a gente faz um trabalho que vai para além de organizar a agenda. Melhor, né? Não é? Porque organizar a agenda não é difícil. É só você dizer o que você faz, qual é o tempo disponível que você tem, e a gente coloca isso. Eu, antiga, a gente coloca no papel. Eles não, né? Eles colocam tudo no celular. Mas organizar isso não é suficiente para que eu venha estudar. Então, o nosso desafio, a organização, eu considero cada vez como a última coisa que a gente faz nesse processo. Acho que a primeira coisa que a gente faz é entender como é que eu aprendo. Quais são as minhas dificuldades? O que de fato eu não sei que eu preciso aprender? Porque isso também acontece. O que eu sei que eu não sei que eu preciso aprender? E também, o que eu preciso aprender também é dialogar com o meu professor. Eu preciso poder dizer ao meu professor, olha, isso aqui eu não estou entendendo, eu não sei como é que faz. Dá para me explicar de novo? Essa ideia também de que a gente chega na universidade completo, né? É o inverso do que a gente acredita que esse universo possibilita, né? Então, aprender a dialogar, a gente só aprende fazendo isso em grupo. Aprender a ouvir, a gente só aprende numa relação entre dois, né? Então, eu acho que, quem sabe, esse tem sido um diferencial que a gente tem tentado construir. Sair um pouco dessa ideia de que essa dificuldade é só de um sujeito, mas que essa dificuldade pode ser de um conjunto de sujeitos que, num determinado momento, atravessam circunstâncias na vida mais ou menos favoráveis. O que é meu e que depende de mim, e o que é meu que depende do outro e dos outros. Eu acho que isso a pedagogia pode ajudar, e muito. E eu estava pensando, né, André, que também o que é que no curso, na disciplina, produzem dificuldades. O que que produz dificuldade? Porque essa ideia de achar que está só no aluno também é para a gente pensar, não é? O que que está... Como é que algumas modificações no processo, na metodologia, na maneira de avaliar, podem afetar os alunos, o desempenho dos alunos? Não, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, porque senão a gente fica com a ideia, volto a dizer, né, de que isso... O problema é o aluno. É o aluno. E não está na relação entre o aluno, o conteúdo, os professores e os estudantes e esse universo. Então, também é a possibilidade, eu acho que isso os representantes têm nos ajudado bastante, muito, quando eles conversam com os estudantes, conversam com os professores e vão tentando ajudar nesse processo de forma muito minuciosa, né? Eu acho que os representantes vão trazer, e só eles podem fazer isso porque eles estão lá, eles estão pertinho, eles são fundamentalmente professores. Eles sabem o que tem que ser ensinado, como tem ensinado, aquilo que a gente não ensinou, que a gente acha que o aluno tinha que saber, mas ele ainda não sabe, né? Então, eu acho que o representante é, nesse momento, esse professor aliado que ajuda a pensar sobre esse processo, porque a gente não dá conta disso tudo. Né? Então, eu, enquanto pedagoga, né, é claro, e acho que hoje uma das coisas mais interessantes é justamente quando esses jovens vêm me contar daquilo que eu não sei. Como eu não sei, eu sou obrigada a ouvir muito atentamente, perguntar como é que é isso mesmo, me explica. Ao fazer isso, ele também vai se dando conta do seu processo, né? Ótimo, André, muito obrigada. E eu tenho aqui ao meu lado também a Tamires Peca, que é a nossa recepcionista e também faz a parte administrativa no Proato. Fala um pouquinho sobre o que você faz, Tamires. Oi, eu
sou auxiliar administrativo da equipe, né, do setor. Eu dou suporte para a equipe, para a coordenação. Minha função organiza os dados e as informações, né? Faço as solicitações do que o setor precisa. Bom, atendimento telefônico e e-mail, e fico na recepção também, né? Quando os alunos chegam, às vezes vem aluno, professor, pais, né? E acolhe muito bem tudo. os nossos alunos na chegada. Né? Sim. Eu acho que é importante dizer, eu não falei isso no começo, mas nós temos visto crescer muito o número de estudantes com deficiência na universidade. Isso é um ganho. A partir da lei, né, da lei específica para a pessoa com deficiência lá de 2015, isso tem trazido aqueles alunos, estudantes que já estavam na educação básica para a universidade. E penso que esse é um grande desafio para a universidade, entender como fazer uma inclusão real destes alunos. Então, eu penso que a gente vai, no PROATO, contribuindo com este processo. Bem, esse foi o podcast do PROATO, Programa de Atenção e Orientação ao Discente, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Agradeço a atenção e convido vocês a assistirem os nossos outros podcasts. Vamos ter temas como relação professor-aluno, inclusão no ensino superior, medicalização e outros tantos temas importantes que você vai poder ouvir a partir do nosso trabalho aqui. Muito obrigada.